Eu sou Luciano Aires e a partir de agora você está frente a frente com a Justiça, um programa da parceria entre a APAMAGES, Associação Paulista de Magistrados, e a PMP, Associação Paulista do Ministério Público. E para discutirmos assuntos do seu interesse, telespectador, trouxemos a desembargadora Lígia Cristina de Araújo Bisogni, desembargadora com assento no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Doutora Lígia, muito boa tarde, seja bem-vinda a nossos estúdios. Boa tarde, Luciano, agradeço o convite, agradeço a lembrança do meu nome e, conforme sempre eu ressalto, a confiança, não é? Porque nesse momento, a Lígia que aqui comparece, há uma instituição. E essa instituição eu pretendo representar e fazer a honra e assumir, como sempre, o compromisso que em 14 de abril eu assumi no Tribunal de Justiça. Doutora Lígia, queria que a senhora falasse um pouquinho mais da mulher Lígia, advogada, professora e agora galgada ao cargo máximo do Judiciário Paulista, que é desembargadora. Conta um pouquinho dessa trajetória da senhora. Olha, eu comecei o meu estudo de Direito, comecei o meu curso de Direito, acho que melhor a partir daí, fiz a PUC de São Paulo, nos idos de 73 a 77. Eu costumo dizer que eu fui a turma da invasão, né? Quer dizer, me formei em 1977 e imediatamente já obtive a minha inscrição na Ordem dos Advogados de São Paulo. Aqui em São Paulo, na capital, eu advoguei durante 3 anos aproximadamente, sempre estive ligada a escritório de advocacia na área civil, né? Eu, desde logo, a minha preferência pela área civil, eu digo que foi uma coincidência, porque quando nós cursamos a faculdade, não há, vamos dizer assim, uma vocação, vou seguir determinada área ou vou abraçar um determinado ramo. São as oportunidades que acontecem. E com isso eu tinha um propósito. Eu sempre tive um atrativo com o magistério, né? Talvez por ser filha de professora, minha mãe é professora primária, hoje já quase com 80 anos. Eu aprendi desde muito cedo na minha casa a cultuar a educação. E com isso, e sou filha de funcionário público, porque meu pai, já falecido, mas funcionário público e foi policial militar. Então, eu tive bem esses, vamos dizer assim, esses parâmetros. Mamãe do lado da educação e o papai com aquela autoridade, com aquele rigor e disciplina de um nordestino, diga-se de passagem. Então, como diz, o cabresto sempre foi muito curto lá em casa. Mas exerci, então, a profissão na advocacia e, paralelamente, já tive oportunidades dentro da própria PUC de São Paulo a iniciar o magistério. E, com isso, eu fui trabalhando com esses dois lados, vamos dizer. Não pensei, realmente, como eu disse no dia da minha posse, que eu jamais vou esquecer, eu não pensei jamais na magistratura, não pensei em concurso público, muito embora meus professores na época, a exemplo do professor Dirceu de Mello, professor Hermínio Marques Porto, o próprio professor José Manuel Rudolvin Neto, Camargo Viana, quer dizer, eu tive professores que integraram o Tribunal de Justiça de São Paulo. E alguns até chegaram a me dar a ideia de prestar o concurso. Mas eu até fazia observações do exemplo que naquela época, nos idos de 77, final da década de 70 e começo da década de 80, que o tribunal ainda tinha uma certa restrição com a entrada da mulher. Então, eu dizia, não, concurso público não, e também quero a advocacia, vou para o segmento privado. E foi aí que eu fui me desenvolvendo e depois fui para Campinas. Campinas, já eu com 4 anos de formada, me acolheu e lá realmente eu fixei e expandi
vamos dizer assim, a advocacia. Evidentemente, tive todo o apoio, tive a sorte de encontrar advogados, e é advogado, e aqui eu posso declinar. Eu tive um grande amigo, Arthur Pinto de Lemos Neto, um grande advogado, que junto com ele, quer dizer, ele acreditou naquela garota recém-formada, e o escritório, acabamos desenvolvendo um escritório, e deixei esse escritório 23 anos depois para ingressar no Tribunal de Justiça. E esse escritório deixei um escritório que eu posso dizer que em Campinas hoje representa algo de bastante expressão. E todo um trabalho sempre voltado ao contencioso, à advocacia cível, à advocacia em especial na área de direito privado. Participei de entidades da própria OAB em Campinas, em São Paulo, que eu fiz parte, fui integrante da Escola Superior da Advocacia. Em rápidas pinceladas, eu sempre não tive na minha família, Luciano, vamos dizer assim, pessoas, membros, parentes, que representassem, vamos dizer, juristas, grandes advogados. Mas eu tive a sorte de encontrar pessoas muito dignas na minha trajetória, que acreditaram em mim. E eu nunca desprezei as minhas oportunidades, as oportunidades que foram apresentadas, as grandes amizades, as amizades honestas, as amizades cultuadas. Não são amizades que hoje eu digo para os meus filhos, não são amizades de meses, mas de anos. E com isso eu posso falar com muito carinho. Em 2 décadas em Campinas, porque eu me casei, e nesses 26 anos que eu resido em Campinas, foi que eu conheci o Dr. Caio Canguçu. E o Dr. Caio foi uma das pessoas que nos últimos 4 anos, 3 anos, vinha trabalhando e me influenciando mesmo a deixar a advocacia e abraçar um desafio novo. Tribunal. Como eu já atuava no tribunal, em causas do tribunal, eu comecei realmente vamos dizer assim, acariciar essa ideia, e hoje estou muito feliz em fazer parte e vestir a camisa deste Tribunal de Justiça, deste Tribunal Bandeirantes, que eu pretendo jamais sair daqui. Tá certo. Doutora Lígia, aproveitar um pouquinho essa experiência da senhora como professora, como advogada e também agora como desembargadora. Nunca na história do Brasil a magistratura foi tão tema de roda de pessoas. Hoje nós vemos a eleição. O juiz ele foi galgado à posição central do processo eleitoral. Mais que isso, ele está ajudando na educação, como a senhora mesma frisou, esse berço da senhora, na educação do eleitor, saindo um pouquinho dos gabinetes, para tentar explicar para a população a importância do voto consciente, que é o caso da Operação Eleições Limpas, encabeçada pela APAmarges em São Paulo, desenvolvida pela AMB no âmbito nacional. Isso é bom ou é ruim para a magistratura? Olha, eu digo que isso é ótimo. Eu acho que isso é ótimo. Primeiro que é fruto de uma evolução. O juiz que eu digo, o Poder Judiciário saiu realmente da imagem, da sua posição de mero espectador, não é? Para integrar e aproximar-se mais da realidade. E eu quero aqui fazer uma reserva, o seguinte, não que os magistrados de épocas passadas não vivessem realidade, muito pelo contrário, eu acho que seria uma heresia, seria até uma deselegância da minha parte fazer uma consideração dessa natureza. Acontece que, pelo próprio quadro de épocas atrás, era impossível para esse magistrado, era vedado a esse magistrado, era criticado pela própria sociedade que ele viesse e prestasse um depoimento, fosse um jornal, escrevesse um artigo ou algo parecido. E
Atualmente, isso se mostra necessário, assim como em todo e qualquer segmento. Quer dizer, você não pode simplesmente ser contemplativo diante de qualquer situação. E o judiciário, ou melhor, o juiz, é um formador de opinião. A opinião dele, exato, e além do que a opinião dele